se está nos seus planos viajar para o exterior e gastar em outra moeda que não seja o real, esse vídeo aqui é para você. Fica até o final que eu vou te mostrar aonde você vai guardar esse dinheiro, onde você pode investir esse dinheiro e como fazer da melhor forma um planejamento para você ter esse montante e viajar bem tranquilo. Para quem não me conhece aqui, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos e criadora do canal Entendo, Logo Invisto, e venho aqui toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para vocês conseguirem investir mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Então, se você não quer perder nenhum vídeo sobre esse assunto ou até mesmo vídeos que te ajudem a acumular patrimônio e te mostram aonde investir, até mesmo para viajar, já se inscrevam aqui nesse canal. O primeiro ponto aqui que eu vou levantar para vocês e vocês têm que saber responder essa pergunta é: quando eu quero viajar para o exterior? Sua viagem está programada para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos? Você tem que saber a data para qual você quer viajar. Por que isso é muito importante? Porque a hora que você vai guardar um dinheiro, ainda mais em dólar ou em euro ou em outra moeda que não seja o real, você precisa entender qual é a sua liquidez, qual a sua necessidade de ter o seu dinheiro agora ou mais para frente na sua mão. Porque dentro do mundo dos investimentos existe um negócio chamado tríplice dos investimentos. Essa tríplice dos investimentos tem 3 pontos, obviamente: o risco, a liquidez e o retorno. Então, muitas das vezes, quando até eu vou explicar para as pessoas sobre investimento, você tem que escolher qual é o seu momento e que tipo de investimento você quer. Você quer mais liquidez? Então, possivelmente, você abre um pouco a mão do retorno dessa tríplice. Agora, se você não precisa de liquidez, o dinheiro pode ficar investindo por mais tempo, quer dizer que você tem uma liquidez menor, o seu retorno pode sim, possivelmente, ser maior. Também é levado em consideração o risco. Então, se você corre mais risco, normalmente você tem uma tendência de obter mais retorno. Só que se você vai precisar desse dinheiro para viajar na próxima semana, no próximo ano, nos próximos 3 meses, você não pode colocar esse dinheiro onde você vai ter risco de volatilidade. Concorda comigo? Isso é muito importante você saber. Então, primeiro ponto, voltando, você tem que saber a data em que você quer fazer essa viagem. Agora a gente vai para o ponto de aonde investir, aonde guardar esse dinheiro para eu viajar. Porque se você tem um planejamento de viajar para fora, por exemplo, você está juntando um valor em dólar. Quer dizer que você pode sim ter um investimento em dólar para usar o momento em que você for viajar. Vamos pensar aqui comigo que se você fosse fazer uma viagem no Brasil mesmo e fosse guardar dinheiro para isso, você ia querer colocar esse dinheiro num lugar protegido, seguro, que você não tivesse risco, correto? Então, possivelmente aqui no Brasil, a gente ia escolher uma renda fixa, um Tesouro Selic, um investimento em título público para poder colocar esse valor, e quando você tirasse daqui 6 meses, 1 ano para viajar, você vai ter esse valor com a rentabilidade acrescida, mas não ia ter risco nenhum de ter perdido algo, porque você estava na renda fixa. Concordam? Beleza até aí. No entanto, o que a gente está falando aqui é sobre guardar dinheiro para viajar para o exterior. Isso significa que você, se for viajar para os Estados Unidos, por exemplo, quer guardar esse dinheiro em dólar, que é o mais indicado. Por esse motivo, você tem que fazer investimentos em dólar. Não adianta você investir em real aqui, rentabilizar e depois ter que fazer o câmbio. Por isso faz muito mais sentido você pegar esse dinheiro, fazer o câmbio e investir em ativos americanos. Tá, Mari, entendi que eu tenho que fazer isso, investir num lugar seguro, em ativos americanos se eu vou viajar para o exterior, mas como eu faço isso e aonde eu faço isso? Vamos lá. Aqui nesse canal, eu já fiz alguns vídeos falando sobre investimento no exterior, onde eu falei da plataforma da Avenue, por exemplo, mas existem outras plataformas também, onde você pode abrir uma conta numa corretora, que vai ser a mesma conta que você vai usar o cartão Banking, então o cartão de débito lá nos Estados Unidos, que você vai usar para investir. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou entrar no mérito de qual conta você abrir, aonde você abrir conta. Independente do lugar em que você for investir, eu vou passar para vocês aqui os ativos que são mais indicados para quando você quer guardar dinheiro, investir esse dinheiro e pegar depois para usá-lo em alguma viagem lá fora. Portanto, o nosso investimento em dólar para quando você quer guardar dinheiro para viajar seriam em algumas opções de renda fixa americana. Tá, e como é que a gente faz isso com a renda fixa americana? Em que ativo eu invisto? Aqui nesse vídeo eu vou dar 3 opções de ETFs para vocês que são muito similares um dos outros e que replicam a renda fixa americano. Mas antes de eu falar ele aqui pra vocês, eu espero que vocês já tenham deixado o like aqui nesse vídeo, se ele já tá acrescentando alguma coisa aí pra vocês. Então não deixa de continuar esse vídeo aqui sem antes
colocar e deixar o seu like aqui para mim. Os 3 ETFs americanos que você pode colocar e investir seu dinheiro para usufruir em uma viagem no exterior são o TFLO, o BIL e o SGOV. O TFLO são títulos públicos americanos de curtíssimo prazo que tem uma flutuação e por isso se assemelha muito ao nosso Tesouro Selic aqui. Como lá nos Estados Unidos a gente não tem títulos públicos americanos pós-fixados, igual a gente tem aqui, esse TFLO é o que consegue ficar mais próximo porque as taxas flutuam. Então a gente consegue acompanhar a taxa americana dentro desse ETF aí. Além disso, ele tem uma taxa de administração anual muito baixa, assim como o BIL e o SGOV. O BIL também são títulos públicos americanos de curtíssimo prazo. Dentro desse ETF, você tem títulos públicos com vencimento de 1 a 3 meses. Por isso, ele não oscila muito e é muito recomendado se você quer investir para conseguir tirar o seu dinheiro em determinada data sem ter muito impacto aí e também não perder nenhuma variação de dólar. O SGOV também é muito semelhante a esses 2 ETFs que eu falei para você. E os 3 têm uma taxa de administração anual muito baixa. Por isso, os 3 são muito recomendados caso você queira colocar o seu dinheiro para ter uma previsibilidade do que você vai conseguir resgatar lá na frente. Então pensa comigo que você vai fazer uma viagem e você quer colocar esse dinheiro e você não pode perder, porque é o dinheiro que você vai usar na viagem. Esses 3 ETFs fazem justamente isso. Você investe em títulos públicos americanos através deles. Tá, Mari, mas quanto que vai render esses ETFs quando eu colocar o meu dinheiro? Bom, como esses ETFs replicam a taxa de juros americana e são títulos americanos, pensa que é como se a gente estivesse investindo no título público aqui no Brasil. Quando você investe no Tesouro Selic, você acompanha a taxa Selic, certo? Quando você investe num título público pré-fixado aqui no Brasil, você acompanha também a taxa porque ela tá com uma taxa pré-fixada. Lá nos Estados Unidos, investindo nesses ETFs é a mesma coisa. Você vai seguir a taxa de juros americana, justamente porque esses títulos são de curtíssimo prazo e essas taxas não vão oscilar tanto assim. Hoje, a título de informação, a taxa de juros americana está entre 5,25% a 5,5%. Então, se você investir o seu dinheiro e deixar nesses ETFs, possivelmente por 6 meses ou 1 ano, vai ser mais ou menos isso de rentabilidade que você vai ter. Beleza, os tipos de ativo, falei pra vocês, acredito que vocês já tenham anotado aí quais são eles para quando vocês forem precisar investir para viajar, mas deve estar passando aí na cabeça de vocês, qual o melhor planejamento a se fazer na hora de guardar dinheiro para viajar. Eu compro dólar todos os meses ou eu compro tudo de uma vez agora ou compro tudo de uma vez logo antes de eu viajar? Esse ponto é muito importante, porque você já deve ter ouvido falar sobre preço médio. Preço médio na dolarização é muito importante. Se você se planejar para comprar dólar todos os meses um pouquinho, lá no final, quando chegar no dia da sua viagem, você vai ter um preço médio do dólar. E qual que é a vantagem de você ter um preço médio do dólar? Você vai ter evitado comprar todo o valor em dólar quando ele estava no maior patamar, porque é muito difícil você acertar exatamente quanto vai estar o dólar naquele dia específico. Então, o melhor planejamento que você aí pode fazer se você quer viajar é, como eu já disse lá atrás, definir a data específica da sua viagem e mensalmente colocar um valor, fazer esse câmbio aí e investir esse valor para lá na frente, quando você resgatar, você ter um valor de dólar num preço médio. Então, você não comprou nem quando ele estava na alta, nem quando ele estava na baixa. Você comprou dólar em vários momentos até a sua viagem. Por isso, não tenta ser nenhum vidente ou tentar acertar quanto vai estar o dólar ou esperar baixar 2 centavos, 3 centavos. Se você tem um planejamento de viagem a se fazer para ir para fora e curtir uma viagem no exterior, não fique se prendendo a 5 centavos, 6 centavos de dólar. Se planeje, pegue o seu dinheiro, transforme em dólar todos os meses, faça esse câmbio e aí, quando você for viajar, você tem um montante bom com o preço médio do dólar feito. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um último tipo de ativo que também existe e pode funcionar assim se você quer guardar um dinheiro para viajar no exterior, se você já tem um prazo definido para essa viagem. Esses ativos são chamados de Target Maturity ETFs. Esse ativo também é um ETF, no bom português, só que ao invés de investir em títulos públicos americanos, como
como é o caso dos 3 ETFs que eu contei para vocês ali atrás, esses tipos de ETFs, Target Maturities, eles investem em dívidas de empresas. Então, são um pouco mais arriscados do que os ETFs que eu falei ali atrás. No entanto, eles têm um prazo de vencimento. Dentro desses ETFs, tem algumas dívidas de empresas, então não só de uma, mas de várias empresas, o que faz a diversificação diminuir também o seu risco, que vão ser levadas até um determinado vencimento. Então, quando você investe nesse tipo de ETF, é importante que você já saiba o dia e o momento em que você queira usar esse dinheiro, porque naquela exata data, esse ETF vai liquidar e vai voltar para sua conta com a rentabilidade. É como se você estivesse investindo em alguma dívida de empresa aqui no Brasil. Sabe quando você investe num ativo que tem uma data de vencimento e ele vai te render um valor X até essa data de vencimento? Quando chegar essa data, você vai ter o valor de volta acrescido da rentabilidade desse ativo? Então, esses ETFs funcionam da mesma forma. Por isso eu falei que é tão importante você saber a data em que você vai usar esse dinheiro. Porque se você escolhe investir nesses ETFs que têm dívidas de empresas, que são um pouco mais arriscadas que dívidas de título público, você vai ter, consequentemente, um retorno um pouco maior, mas também você vai ter um prazo para poder tirar esse dinheiro de lá. Tem alguns desses tipos de ETF que tem o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se você sabe lá que vai viajar daqui 2 anos, você pode pegar esse seu dinheiro e aplicar nesse ETF que tem uma data de vencimento específica. Naquela data, ele vai voltar para você e você pode usufruir desse dinheiro já com a rentabilidade. Eu quis deixar mais esse tipo de ativo aqui para vocês, porque ele não é muito conhecido, mas pode sim funcionar muito bem para esse tipo de planejamento. Eu posso, se vocês quiserem, fazer um vídeo aqui só falando desse tipo de ETF, que não é muito conhecido pelas pessoas, mas que pode sim ter uma funcionalidade legal. Então, se vocês acham que vale a pena ter um vídeo só sobre esse ETF para explicar os custos, como funciona e tudo mais, me comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo desse aqui e posto aqui para vocês. E claro, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e, claro, me comentar, conversar comigo aqui sobre o que vocês querem ver mais aqui nesse canal, o que vocês querem aprender, quais mais informações seriam úteis para você, porque não se esqueçam, esse canal aqui é para ajudar vocês a conseguir entender de uma forma mais simplificada o assunto finanças e investimentos.